tentando começar a gravar, né? Tá, entrou a gravação. Então, só para dar um início, né? Vou começar a aula gravando daqui. Papo de hoje, então, livro 3, capítulo 8, página 2, o assunto é força centrípeta. Então, eu estava pensando na seguinte situação. Eu tenho uma trajetória curva aqui, representada nessa linha verde, e o corpo em duas posições distintas, A e B. Então, é o mesmo corpo, ele está indo de A para B. Conforme a gente estudou há um tempo, o vetor velocidade é sempre tangente à trajetória. Lembra? O vetor velocidade instantânea, ele vai tangenciar a trajetória. Então, aqui em A, o vetor velocidade A está nessa orientação. E em B, o vetor velocidade mais ou menos nessa orientação. Lembra? A velocidade também é uma grandeza vetorial, também tem orientação. Como está mudando a velocidade, segundo o que a gente estudou em mecânica, a velocidade só muda através de ação de força resultante, certo? Mas aqui o que está mudando com certeza na velocidade? Está mudando a direção do movimento. Né? O corpo que estava indo quase que para cima, que já está indo mais para cima e para direita. Então ele está fazendo uma curva. Toda vez que o corpo faz uma curva, ele muda a sua direção de movimento. Isso é fruto de uma força, ou mais forças. Pois bem, então, se eu tenho um carro, se eu estiver enxergando de cima, isso aqui for uma curva vista de cima, eu sei que o carro estaria aqui, com a vista lateral, que é alguma coisa mais ou menos assim. Isso aqui seria deixa eu tirar daqui de cima. Aquilo que eu chamaria de vista lateral, a vista lateral, e aqui seria a vista superior, aqui é visto de cima. Então, se eu for buscar forças que atuam sobre esse corpo aqui, digamos que ele está se movendo em algum momento com essa orientação, daqui a velocidade, tá? Então, aqui eu estou vendo de lá, eu estou fotografando o carro daqui. E aqui eu estou vendo de cima, tá? Então, pela vista lateral, eu tenho aqui as seguintes forças atuando sobre o corpo. A força peso, que é vertical para baixo, e a força normal, que é vertical para cima. Certo? Bom, essas forças, peso e normal, estão se anulando. O corpo não está fazendo curva para baixo, nem curva para cima, então elas estão se anulando. Agora, se eu faço a vista de cima, para o corpo fazer a curva aqui, eu preciso de uma força. E esta força que é responsável pela curva aqui, seria a força de atrito entre os pneus do carro e a pista. Esta seria a força responsável pela curva aqui. A força de atrito. Tá? Que seria responsável pela curva. Agora, vou pensar diferente, tá? Vou pensar numa outra situação. Digamos que eu já vou voltar para esta página, tá? Bom dia, Antônio. Eu já volto para a primeira página, que aí eu mando a foto para vocês. Bom, vamos supor que eu tenha essa situação aqui, ó, vamos visualizar aqui. Tu enxerga aqui uma tampa e uma corda, né? Quando a tampa está nessa posição aqui, tem uma força que puxa ela para baixo, que é a força peso, e tem a força que puxa ela para cima, que é a força transmitida pela corda. Eu exerço uma força na corda, bom dia, Mariana. Essa força transmitida para cá é a força de tração. Então tem o peso para baixo, tem a tração para cima. Quando a tampa começa a girar em movimento circular, ela está fazendo curva, nos mais diferentes pontos dessa trajetória, eu tenho a força peso, que aponta para baixo, e a força de tração, que está apontando para o centro da corda. Né? Bom, quando a tampa chegar lá em cima, bem no ponto mais alto, o peso da tampa está apontando para baixo e a tração também está apontando para baixo. Certo? Então, eu tenho nessa condição alguma coisa mais ou menos assim.
mais ou menos assim. Corpo girando. Corpo girando. E nesse giro do corpo, só apagar o que não me interessa aqui. Nesse giro do corpo, quando o corpo está no ponto mais alto da trajetória, no ponto mais baixo da trajetória, tá? Eu tenho aqui, vamos supor que o vetor velocidade esteja aqui, vamos chamar de V1 aqui, ó. V2, ele está girando no sentido dos ponteiros do relógio, sentido horário. Aqui nesse ponto mais alto, ele está preso por uma corda, tá? Tenho aqui uma corda, um fio, uma corda. Aqui está a corda que está prendendo ele, tá? Então, no ponto mais alto da trajetória, eu tenho aqui a força peso, tá? E eu tenho a força de tração. Tu vê que não tem força normal, porque ele não está apoiado em nenhuma superfície sólida. Desculpa, tem alguém querendo chegar aqui, que é a Giovana. Bom dia, Giovana. Já no ponto mais baixo da trajetória, o corpo é puxado pela terra, tem a força peso para baixo, e tem a força de tração para cima. Certo? E veja, ele faz a curva, ele está fazendo a curva. Então, toda vez que o movimento que o corpo descreve tiver curva, essa curva é proveniente, é devida à ação de uma força, um conjunto de forças. E essa força resultante, que é responsável pela curva, é a força centrípeta. Então, vamos definir a força centrípeta. É a resultante, ou seja, é o somatório das forças que formam com a velocidade. Vou representar aqui o vetor V. Bom dia, Lucas. Ó, qual é o ângulo que essa força está formando com a velocidade aqui? Ó? 90 graus. 90 graus. Aqui é da curva devido ao atrito, né? Aqui a força é 90 graus, ou as forças aqui, 90 graus. Ó. 90 graus. Então, a resultante das forças que formam com a velocidade V, 90 graus é a força centrípeta. É a responsável pela curva. Ou seja, pela mudança na direção do movimento. Quem faz o movimento mudar de direção é a força centrípeta. Então, nesse meu primeiro exemplo, lembra o carro fazendo a curva, eu estou enxergando ele de cima. Tá? Aqui eu estou vendo ele de lado. Fotografei de lado o carro, aqui assim, e aqui eu estou fotografando de cima. Olhando de lado, as forças que formam com a velocidade 90 graus são normal e peso. Elas estão se anulando. Porque está na estrada, ele não está descendo nem está subindo, ele está horizontal. Aqui, ó, a força que forma 90 graus com a velocidade é o atrito. Então, esta vai ser a força centrípeta, neste caso. Aqui também é a força centrípeta. Trazendo para a segunda situação que eu propus para vocês, ó. O corpo está lá no ponto mais alto da trajetória, fazendo a curva, tá? Então, lá naquele ponto mais alto da trajetória, quando ele faz a curva, lá em cima, a força centrípeta é o somatório dessas duas que formam 90 graus com a velocidade. Está aqui, ó, força centrípeta. Então, aqui a força centrípeta, nesse ponto, é o peso, vamos tirar a setinha porque eu vou somar os valores, mais a normal, o peso mais a normal, que as duas estão apontando para baixo. Quando o corpo passa por aqui, ó, a seguir daqui ele vai subir, né? Então a resultante tem que estar apontando para cima. Tá?
Então, a força centrípeta aqui, ó, vai ser a maior menos a menor. A força centrípeta vai ser o T menos o P. Como é que eu sei que o T é maior que o P? O T é a força de tração transmitida pela corda é maior que o peso. Porque imediatamente após passar por esse ponto, ele vai subir. Se ele vai subir é porque a força para cima está maior do que a força para baixo. Então, o T é maior que por esse motivo. Então, definindo, o que é a força centrípeta? É a força responsável pela curva, ela que faz o corpo descrever uma trajetória curvilínea, certo? Ela sempre vai formar 90 graus com a velocidade. E ela é o somatório das forças que formam com a velocidade o ângulo de 90 graus. Vou fotografar para mandar para vocês e depois postar na aula, tá? Deixa eu achar aqui onde é que está o nosso. Terça-feira passada foi dia. Achei. Quadro 1. Tá aqui. Quadro 2 ali. Bom. Professor, Oi? ali na força centrípeta não é o peso, mas a tração. Ali naquela fórmula que escreveu. Olha esse exemplo aqui. Não é o peso, mas a tração. Ah, perfeito. Obrigado pela correção. Tu tens razão. Não tem nada de normal aqui, né? É o peso mais a tração. Com certeza. Desculpa. Foi falha minha. Muito obrigado pela tua observação, Maria. Não tem força normal. Eu havia dito isso antes para vocês. O corpo não está apoiado numa superfície. Ele está girando por uma corda, né? Aqui é uma corda. Tá? Então, aqui, o corpo gira preso a uma corda. Se ele gira preso a uma corda, não tem normal aqui. Ele tem o peso e a tração, que estão voltando para baixo. Soma as duas, dá a centrípeta. Aqui tem o peso para baixo, a tração para cima. A força centrípeta é o somatório dessas forças. Como elas têm sentidos contrários, é a maior menos a menor. Então, é a tração menos o peso, porque o corpo vai subir. Muito obrigado, Maria, pela correção. Bom, se a força centrípeta é a força resultante, o que a gente sabe? Nós sabemos que força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Isso para nós é a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Bom, como a força resultante agora é a força centrípeta, isso vai ser igual a massa vezes a aceleração que vai surgir da força centrípeta. Essa aceleração que surge da força centrípeta é a aceleração centrípeta. Vocês lembram que a força e a aceleração sempre apontam para o mesmo lugar. Para onde é que aponta a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Como vocês estudaram lá no MCU, no movimento circular uniforme. Então, esta é a fórmula que eu vou usar para força centrípeta, mas também, lá do estudo que vocês tiveram com o Alex, vamos lembrar, lá do estudo com o Alex, vocês viram que a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade dividido pelo raio, ou ainda, a aceleração centrípeta é o quadrado da velocidade angular. Lembram da velocidade angular, aquela que descreve o ângulo, aquela que indica qual é o ângulo descrito pelo corpo no tempo, vezes o raio. Então, a gente pode calcular a força centrípeta assim, ó, força centrípeta é igual a massa vezes V ao quadrado sobre R
Ou ainda, força centrípeta igual a massa vezes ômega ao quadrado vezes R. Tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades, se eu lembrar das equações de aceleração centrípeta. Sendo que R é o raio, a R é o raio da trajetória, é o raio da curva. O V é a velocidade linear, também chamado de tangencial. Ela é dada, a velocidade linear tangencial tem que ser dada em metros por segundo, né? E o ômega é a velocidade angular, que é dada em radianos por segundo. Então, essa é a relação que a gente vai acabar usando para a resolução das questões, certo? Bom, vou fotografar isso aqui para mandar para vocês, então. Esse quadrinho também deve estar chegando para ser distribuído entre vocês. Então, bom, eu vou pegar agora aqui no teu livro, tá? Na página 6, um exemplo resolvido, para eu resolver com vocês aqui. Vou começar resolvendo exemplos ali, um exemplo da página 6, o exemplo 1, que já está resolvido no livro, vou resolver aqui com vocês. Exemplo 1, página 6. Diz assim o enunciado da questão. Um automóvel percorre um trecho curvo de uma estrada plana e horizontal. Sabe-se que o raio da curva desse trecho é R igual a 25 metros. R igual a 25 metros. A aceleração da gravidade, G, tem módulo 10 metros por segundo ao quadrado. E o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a estrada, μ estático, é 0,40. Calcule o módulo da velocidade máxima. Qual é a maior velocidade que esse corpo vai poder desenvolver sem derrapar? Então, ele vai ter que fazer a curva. Aí ele dá esse desenho, assim, aqui, a curva, o automóvel está aqui, o automóvel está aqui, ele indica aqui que aqui está a força de atrito, o automóvel está fazendo a curva assim, e diz, figura A, aqui ele indica C e o raio da curva. E aqui ele coloca um outro desenho, vou trazer mais para cá. Está aqui o carro. Está aqui o carro. Aqui está indicado o peso anormal. E a força de atrito. FAT. Aqui ele indica que está o centro da curva e essa distância daqui até aqui, essa distância é o raio. Tá? É o raio. E essa é a figura D. Então, o que a gente tem de fato aqui é visto de cima o carro fazendo a curva, aqui é a vista lateral. Tá? Vista superior e aqui é a vista lateral. É como se isso aqui fosse o carro fazendo a curva, tá? Tu tá vendo ele de cima quando ele passa nesse ponto e aqui tu tá vendo de lado.
certo? Bem, ele quer saber de nós qual é a maior velocidade que ele pode desenvolver para não derrapar. Isso é uma situação bastante prática nas estradas, né? A gente tem curva, e o que a gente pode observar, geralmente, quando a curva é muito sinuosa, é muito acentuada, que a velocidade na curva é menor do que a velocidade na reta. Via de regra é o que a gente tem nas estradas, né? Então, só deixa eu voltar aqui para a situação. Bom, o que acontece com o peso anormal que atua sobre o corpo aqui? Ó? Eles se anulam, certo? A força que vai formar 90 graus com a velocidade vai ser o atrito. E o carro está indo, ó, o carro está indo para cá. Aqui é a velocidade. Ó. Velocidade está aqui. Sobrou o atrito, que forma 90 graus. Então, eu sei que a força centrípeta que atua sobre o carro é a força de atrito, certo? A força centrípeta é a força de atrito. Eu preciso saber de velocidade. Eu consigo velocidade nessa relação? Consigo. Eu sei que a força centrípeta é massa vezes o quadrado da velocidade sobre o raio. Massa vezes a aceleração centrípeta. E a força de atrito estático máximo, né, que é a maior imposição ao deslizamento, é μ vezes a normal. μ vezes a normal. Esse μ é o μ estático. Então, eu tenho aqui, ó, m vezes v ao quadrado sobre r igual μ estático vezes a normal. Como a normal e o peso se anularem, a normal e o peso têm o mesmo valor, certo? Eu sei que peso é m vezes g. Então, eu vou tirar a normal daqui e vou colocar m vezes g. Como todo mundo está se multiplicando aqui, ó, eu vou cortar esse m com esse m. E aí, o que vai sobrar para nós é v ao quadrado sobre r igual a μ estático vezes g. Bom, a partir daí, eu posso resolver a conta. Por quê? O v, eu não sei quanto é que vale. O raio, ele me disse, é 25 e está em metros já. Está no sistema internacional. Isso é igual ao μ, que é 0,40, ou 0,4, vezes o g, que é 10. Então, eu vou ter que v ao quadrado é igual a 0,4 vezes 10 dá 4. O 25 vem para cá multiplicando. O v vai ser a raiz quadrada de 100. O v vai ser igual a 10 metros por segundo. Ou seja, o valor da velocidade que o carro vai poder desenvolver ao longo dessa curva máxima, ele pode desenvolver 10 metros por segundo, seria o equivalente a 36 km por hora. Tá? Um pouquinho menos que 40 km por hora. Senão ele vai derrapar. Então, toda vez que tem uma curva, está andando de carro, tem uma curva, há fatores que interferem nessa curva. Tá? Para tu ter uma velocidade de segurança. O raio da curva, tá? Se eu faço o raio ficar cada vez menor, a curva fica cada vez mais intensa, tá? Desculpa, eu vou reduzindo o raio, eu vou fazendo o raio ficar cada vez menor, a curva ficando mais fechada, tá? Eu vou reduzindo o raio, então eu vou tendo que exercer uma velocidade cada vez menor, para não me perder na curva. E o outro fator é o coeficiente de atrito, que vai depender das condições da pista e do pneu. Se o pneu do carro está mais careca, o coeficiente de atrito tende a ser menor. Se o pneu do carro está em melhores condições, o coeficiente de atrito tende a ser maior. Se a pista não tem óleo, né, se tiver óleo, o coeficiente de atrito diminui, aí eu tenho que diminuir a velocidade, senão eu vou me perder na hora da curva. Então, essa questão é uma questão que tem tudo a ver com as condições de movimentação em estradas. Tá? Uma questão bem prática, que teria muito a ver com situações de Enem, por exemplo, né, que eles gostam de colocar situações práticas na prova. Mandei quadro 3 para vocês. Né? Certo? Era isso que ele queria nessa questão, né? Bom, eu falei de uma situação, então, tá? A situação que a gente chamou aqui de força de atrito e indicou-a como sendo numericamente igual a força de atrito. Força centrípeta sendo numericamente igual à força de
atrito. Bom, existe nos circos, de repente, alguma atividade mais circense, assim, de distração, um momento bastante tenso em alguns circos, ou numa atividade circense, que é o Globo da Morte. Já ouviram falar do Globo da Morte? Não. O Globo da Morte é um globo, então uma esfera oca, tá? Muito grande, e dentro do Globo da Morte, isso, aquele das motos, e dentro, motos começam a ter acesso, eles abrem uma portinha e motos vão entrando, e essas motos vão se movimentando lá dentro. Entra primeiro uma, depois outra, e parece que tem um monte de moto lá dentro, parece não, e tem mesmo um monte de moto lá dentro. E é tudo muito sincronizado para evitar que haja um acidente, certo? Então, nesse Globo da Morte, vão ter pontos, além de todo esse cuidado, né, para uma moto não colidir com a outra, então tem que ser muito sincronizado, o controle da velocidade tem que ser extremo. Nós temos um ponto de muito cuidado, que é o ponto onde o corpo está se movendo lá na posição mais alta. Então, vamos supor que aqui tem a moto, tá? Então, a moto está aqui assim. A moto está aqui. A moto está aqui. No ponto mais alto da trajetória, tá? Aqui está a moto. Nossa, como eu desenho bem. O piloto está aqui. O piloto está aqui. Cabeça para baixo, aqui, pilotando. Então, aqui eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto A. A, o ponto mais alto da trajetória. Não é uma circunferência, é uma esfera isso aqui, certo? Essa esfera tem um raio. Tem um raio. Então, essa moto vai estar passando, se movendo daqui para cá, por exemplo, tá? A velocidade dela para cá. Então, ela vai estar se movendo no sentido anti-horário. Beleza. Quais são as forças que estão atuando sobre a moto nesse instante? Tem a força peso, que puxa a moto para baixo. Certo? Tem a força peso, que está puxando a moto para baixo. A moto está empurrando o teto para cima, e o teto vai empurrar a moto para baixo. Então, além da força peso para baixo, nós temos a força normal para baixo. Tem o peso e a normal. São as forças que vão formar 90 graus com a velocidade. Então, a força centrípeta, nesse momento, é o peso mais a normal. Agora tem normal, porque a roda da moto está empurrando as paredes da esfera, do globo. Então, o globo empurra a moto para baixo. Então, para baixo eu tenho um peso mais anormal. E no ponto mais baixo da trajetória, quando a moto estiver passando aqui, tá? A moto está passando aqui agora, nesse momento, aqui o pilotinho da moto, tá? Sentadinho. Nesse ponto mais baixo, pronto, vamos chamar esse ponto aqui de ponto B, tá? O B é o ponto mais baixo da trajetória. Olhando aqui, nós temos, puxando a moto e o piloto para baixo, nós temos o peso. Empurrando-os para cima, nós temos a força normal. Certo? E essa moto está indo nesse sentido aqui. Aqui é a velocidade, vamos só fazer um movimento assim. Certo? Bom, qual seria a força centrípeta nesse momento aqui? A força centrípeta vai ser a diferença entre essas duas. Alguma das duas é maior que a outra? Se elas fossem iguais, a moto ia atravessar o globo da morte aqui. Não, né? Ela vai para cima. Então, eu sei que se ela vai para cima, a força para cima é maior do que a força para baixo. Então, vai ser a normal menos o peso, no ponto mais baixo. Isso eu tenho que identificar. Tá? Quando eu olho o desenho, a força centrípeta não é uma força específica. Cada caso é um caso. É aí que vem a grande dificuldade ao trabalhar com ela. Então, veja bem, quando a moto passa no ponto mais alto,
Quando a moto passa no ponto mais alto, a gente tem que ter cuidado. Vou tentar mostrar para ti isso, não com a moto, mas com a tampinha aqui, tá? Tampinha girando aqui, tá? Tampinha está girando. Se eu fizer ela girar com bastante velocidade, ela vai girar com tranquilidade. Agora, se eu diminuir a velocidade, quando ela chegar no ponto mais alto, ela pode cair. Então, quando a moto está girando aqui, ela tem uma velocidade mínima para passar aqui. Se ela passar com uma velocidade menor do que essa, ela cai. Então, lá nesse ponto mais alto, existe uma velocidade mínima. Uma velocidade mínima para a moto não cair. Aí ela não cai. Como é que eu vou descobrir que velocidade mínima é essa? Essa velocidade mínima para a moto não cair é quando a moto vai descolar da parede que está aqui em cima. Então, quando ela descola, é quando a normal se iguala a zero. Quando a normal se iguala a zero. Então, para eu descobrir qual é essa velocidade mínima aqui, eu sei que força centrípeta é igual ao peso mais a normal. Como a normal é zero nesse momento, eu sei que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r e o peso é m vezes g. Eu vou cortar as massas, porque a massa é a massa do conjunto, e aí eu vou ter que v ao quadrado é igual a r vezes g. E aí o v vai ser a raiz quadrada de rg. Não é uma fórmula para tu saber de cor, tá? Não é uma fórmula para tu saber de cor. Muito pelo contrário, não é. É tu enxergar qual é a condição para a moto passar naquele ponto. Isso sim. Saber que a menor velocidade que ela vai ter para passar lá em cima e não cair é quando a normal que atua sobre a moto seja igual a zero. Eu vou fotografar aqui, vou mandar para vocês também essa aqui. Show de bola. Bom, há no teu livro, na página 7, um exemplo. O exemplo 2 na página 7. Exemplo 2 na página 7. Diz ali, ó, em alguns círculos existe um espetáculo conhecido como o Globo da Morte. Dentro do globo, um motociclista move-se em um plano vertical. Suponha que a massa da moto, juntamente com um motociclista, seja ele igual a 300 kg. Que o raio do globo seja igual a 4,9 metros e que a aceleração da gravidade tenha módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a menor velocidade com que a moto pode passar pelo ponto mais alto sem perder o contato com o globo. Então, o desenho está estabelecido lá. O desenho está estabelecido. A moto está aqui em cima em algum momento. Tá? E a moto está aqui embaixo em algum momento. Bem assim. Então, vai daqui para cá. É isso que ele está indicando. E em cima está o motociclista, né? O piloto da moto. Tá. Ele nos deu informações, né? Ele nos disse que o raio é 4,9 metros, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, a massa do conjunto moto com o piloto é 300 kg, e ele quer saber qual é a velocidade
mínima para passar no ponto mais alto. Então, quando eu tenho uma velocidade mínima, no ponto mais alto, é aqui que me interessa, né? Essa aqui é a questão. Para eu achar a velocidade mínima, é quando a normal vale zero. Em cima a normal vale zero, certo? Então, veja, naturalmente eu tenho aqui atuando sobre essa moto e pessoa a força peso. Numa determinada velocidade eu vou ter a força normal. Tá? Então, a força centrípeta aqui é a normal mais o peso. Os dois estão apontando para o mesmo lugar. Como a normal agora vai valer zero, então a força centrípeta vai ser mv ao quadrado sobre r, que é igual ao peso, que é m vezes g. Vê que a massa não interfere em nada aqui. Eu tenho lá aqui v ao quadrado sobre 4,9 é igual a 10. Então, v ao quadrado é igual a 10 vezes 4,9. V ao quadrado é igual a 49. O v é igual a raiz quadrada de 49, que é 7 metros por segundo. Então, essa é a velocidade mínima que ele tem que desenvolver. A menor velocidade possível. 7 metros por segundo. Se ele passar com menos do que essa velocidade, 6,9, a moto cai. Tá? Então, essa é a menor velocidade que ele vai poder desenvolver para não cair no ponto mais alto da trajetória. Professor, Pois não, querido? em quais casos a gente leva o anormal como zero? Então, esse é um caso, tá? Que eu vou ter que estabelecer que a normal é zero. Este caso aqui, a normal é zero, tá? Esse caso do globo da morte. Tem mais um caso, tá, Vitor, que é relevante para nós, que eu vou falar com vocês agora. Então, vou trazer agora uma outra situação. Mas a normal é zero, senhor, independente se a moto ela tá em cima ou se ela tá embaixo, né? Não. Vitor, veja bem. Quando ela estiver embaixo, o que tu tem puxando a moto para baixo? Tu tem a força peso. A moto está comprimindo o chão. Lembra o conceito de força normal? Toda vez que uma superfície sólida é comprimida, ela reage com uma força normal a ela, normal, forma 90 graus com ela. Então, se a moto estiver comprimindo o solo aqui, o que o solo vai fazer? Vai reagir com uma força normal para cima. Então, neste caso, aqui, a normal é maior que o peso, porque a moto vai subir. Nesse caso aqui, eu não teria a condição de uma normal igual a zero. Não teria. Nessa condição, seria impossível, porque o corpo está comprimindo a superfície. Ele comprime efetivamente a superfície. Mas eu já vou mostrar um exemplo em que pode acontecer da normal ser zero. Vou mudar aqui. Vou pensar aqui contigo. Na seguinte situação. Vamos supor que a gente esteja andando de carro e em algum momento tem um aclive. Claro que eu estou forçando o aclive aqui, né? Tem uma subida. Uma subida, também conhecido como um aclive. Eu vou ter também a situação em que há um declive. Um declive. Uma descida, um declive. Então, nós vamos pensar no carro. O carro está se movendo aqui, tá? O carro está indo para lá. Ou o carro está se movendo, o carro está aqui. Está quase enterrado esse meu carro pela forma como eu forcei o declive e o aclive. Eu tenho aqui o raio, tá? Eu tenho aqui o raio do meu declive, o raio do aclive. O carro está se movendo para cá, então aqui está a velocidade. Vê bem, quando o carro está passando nesse ponto, ele é puxado pela terra, força-peso,
Aquela setinha vermelha lá é a velocidade, não é força. O carro está aqui, ele empurra o chão para baixo, o que o chão faz? Reage e empurra o carro para cima. Força normal. Então, aqui nesse ponto do aclive, vou chamar aqui de ponto 1. 1, eu vou ter uma força centrípeta, que vai ser a maior menos a menor. Qual dessas duas é a maior? É o peso ou é a normal? Para onde é que o carro vai a partir daqui? Para cima ou para baixo? Ele vai descer, certo? Se ele vai descer é porque essa força é maior do que essa. Então aqui é o peso menos a normal, já que o peso é maior que a normal, certo? E neste ponto aqui, nesse ponto que eu vou chamar de ponto 2, ponto 2. No ponto 2, que é o ponto mais baixo do declive, o carro é puxado pela terra, força-peso, e ele é empurrado pelo chão. O chão é comprimido para baixo, ele reage com a força normal para cima. E qual das duas forças é a maior agora? É o peso ou é a normal? Quem é que está ganhando essa briga? Se o carro vai subir, é porque a normal é maior que o peso, certo? Então aqui a força centrípeta vai ser a maior menos a menor. Observe que as duas formam 90 graus com a velocidade, certo? Bom, acontece que se a gente vem num aclive, num declive isso não acontece, né? Mas num aclive acontece. Tu vem com uma velocidade por aqui, se tu vier mais rápido, pode acontecer do carro se soltar do chão e decolar. Em filmes americanos é mais comum, né? O americano gosta de fazer filmes policiais de ação, com muita velocidade, destruindo muito carro. Então tem lá algumas cidades que tem grandes aclives e o carro vem com uma grande velocidade e ele se solta, depois bate no chão, enfim. Mas a gente pode lembrar, quem mora em Porto Alegre pode lembrar de uma situação que é bastante, talvez desconfortável. Quando tu vem pelo Parcão, ali na Mostardeiro, a Mostardeiro passa na frente de um hospital, enfim, e ela tem uma grande descida, não sei se vocês lembram dessa descida grande que tem ali, perto do Parcão. Tu vem de carro, com uma velocidade e tem uma descida. Aí quando tu desce aquela lomba, assim, dá um frio na barriga. A gente segue aquela descida e vai parar lá quase lá na Guete, né? Tem a sinaleira, não sei se à esquerda lá tem um Habib's, enfim, acho que é por aí, mais ou menos assim. Bom, acontece que se for muito rápido naquela rampa, o carro decola. Ele decola. Então, para fazer esta situação aqui, existe uma velocidade máxima. Existe uma velocidade máxima. A partir daí, o carro se solta do solo. Ele solta do solo mesmo. E ele vai. E ele vai. Deixa eu ver quem está falando aqui. Pedro, não vi isso aí. Pedro, deixa eu ver o que tu está falando aqui, que eu não peguei o início da conversa. Botaram um tobogã. Isso, botaram um tobogã lá, é verdade, botaram um tobogã da Sprite, é verdade. Tem razão, Lucas. Felipe, né, falou. O Pedro é que não viu. Não foi nada, Pedro. O Pedro não lembra do tobogã. Mas se tu botar aí na internet, tu vai aparecer a foto. Eles botaram um tobogã e jogava água, né, e as pessoas podiam descer por ali. Saudade desse tempo, né, a gente podia estar todo mundo junto. Mas enfim, quem sabe logo estaremos. Qual vai ser a máxima velocidade que o corpo vai ter para não se soltar do solo? Quando isso acontece, pessoal, a normal fica igual a zero. Quando isso acontece, a normal se iguala a zero. E aí, então, a força centrípeta, que é igual a peso menos a normal vai ser zero, a força centrípeta vai ser só o peso. E aí eu botei, então, força centrípeta. mv ao quadrado sobre r igual a peso, m vezes g. Cancela aqui, ó. E aí eu vou ter v ao quadrado igual a r vezes g. E aí eu vou ter que v vai ser igual a raiz quadrada de r vezes g. Vai chegar no mesmo resultado daquele ponto mais alto lá do globo da morte, né? Mas a condição é a mesma.
Só que aqui é a maior velocidade. Se vier mais rápido que isso aqui, ele vai soltar no chão. Lá no voo da morte é a menor velocidade. Se ele vier com uma velocidade menor do que aquela, naquele ponto ali, ó, se ele vier mais devagar do que essa velocidade, ele cai. Ele vai cair. Então, vou fotografar aqui para disponibilizar para vocês. Fotografa. Acho que é 6 esse quadro aqui. Bom, no teu livro, vou apagar aqui, tá? Apagar aqui. No teu livro, na página 7, um exemplo 3. Página 7, o exemplo 3. Exemplo 3, lá na página 7. Tem assim, um desenho mais ou menos assim, um carro passando aqui, ponto mais baixo da trajetória, aqui é X e aqui é Y. Diz assim o enunciado: um automóvel de massa 1.000 kg. A massa do automóvel é 1.000 kg. Percorre um trecho de estrada, como mostra a figura, com velocidade escalar constante. V igual a 72 km por hora. Então, está dizendo que o valor da velocidade não está mudando. Está indo assim. O trecho XAY é um arco de circunferência de raio igual a 80 metros. 80 metros. Então, aqui tem um raio de 80 metros. Sabendo que G vale 10 metros por segundo ao quadrado, calcule o módulo da força normal que atua pela estrada sobre o automóvel no ponto A. Então, aqui seria o valor da normal. Certo? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Ó. Quando o carro está passando nesse ponto, ele é puxado pela terra, pelo peso, e é empurrado para cima, porque ele vai subir, né? Pela força normal, certo? São as forças que formam com a velocidade o ângulo de 90 graus. Quem está ganhando essa briga é a normal, porque o corpo vai subir. Então, eu sei que aqui a normal é maior que o peso. Logo, a força centrípeta vai ser a normal menos o peso, certo? E ele quer exatamente que a gente calcule esse valor aqui. Então, quem será a normal? A normal vai ser a força centrípeta mais o peso, certo? Essa é a normal, que é o que ele quer que a gente calcule. Eu sei que a força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, e o peso é m vezes g. Isso é igual ao normal. Nós temos todos esses dados, com um cuidado aqui. Ó. Esta velocidade eu vou ter que passar para metro por segundo. Então, eu vou pegar esse 72, vou dividir por 3,6 e vou encontrar 20 metros por segundo. Essa é a velocidade. A massa é 1.000 quilogramas. 1.000. A velocidade é 20 ao quadrado sobre 80, que é o raio, mais a massa, que é 1.000, vezes o G, que é 10. Isso vai ser a normal, que é o que a gente quer calcular. Então, aqui vai dar 1.000, 20 ao quadrado é 400, dividido por 80, mais 1.000 vezes 10, que vai dar 10.000. Isso vai ser a normal. Vou simplificar aqui, ó. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 1.000 dá 5.000. Mais os 10.000 do peso. Isso vai ser a normal. Então, a normal vai ser igual a 15.000 newtons. 15.000 newtons, o valor da normal. Newtons, o valor da normal. Complicado? Dá para encarar? Deixa eu indicar para ti, ó. Eu vou dizer para ti assim, procura resolver as questões do livro, tá?
Não te preocupa com o exemplo 5, não, tá? Não te preocupe com ele. As atividades para a sala. A 1 tu não faz, tá? A 1 não diz respeito para nós. Tu pode fazer a 2, a 3, a 4, a 5, numa boa, sem problema. E as atividades propostas, tu não faz a 8, tá? Não faz a 8, que vai demandar muito cálculo, muita matemática, com seno, cosseno, isso aí não vai nos dizer respeito por enquanto, tá? Quando estiver no terceiro ano, a gente se preocupa mais com isso, tá? Te preocupe mais em entender a física e menos a matemática nesse instante, tá bom? Para hoje é isso aí, pessoal, tá? Procurem fazer as questões desses capítulos, tá? Se quiserem mais exercícios, me peçam, tá? E tragam as dúvidas, apresentem as dúvidas. Se as provas de vocês começam a partir da quarta-feira da semana que vem, foi o que eu entendi, tá? A gente pode usar a próxima aula ainda para tirar dúvidas dos conteúdos, mas procura me mandar as dúvidas o quanto antes para eu poder te ajudar com mais tranquilidade. Tá legal? Uma boa semana para vocês aí, bons estudos, tá? Estou à disposição de vocês, tá? Um beijão para todos aí, muito cuidado, tá? Tchau, senhor. Valeu, senhor. Prazer vê-los.